E a gente teve uma mudança recente agora na legislação, através da Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai facilitar um pouco a informação para o consumidor. O que vai dificultar um pouco ainda é que esse período de adaptação é de 3 anos para as indústrias. Mas, enfim, como é que vai ficar então? Vou trazer a informação bem certinha, viu? A tabela de informação nutricional vai passar a ser branca com letras pretas para ressaltar a informação. Vai ser obrigatório a declaração de açúcares totais e adicionados, do valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 ml para facilitar a comparação de produtos, bem como o número de porções por embalagem. Como eu falei, é um período de adaptação de 3 anos, talvez a gente não vai encontrar de imediato no supermercado, mas é um avanço, porque muitas pessoas também, a gente vai entrar nesse assunto agora, de que compram um alimento no supermercado pensando que isso aqui é bacana, isso aqui é saudável, e na verdade não é, e acaba nem sabendo muitas vezes, né? No caso ali desses dos alimentos que, né, a gente compra como sendo saudáveis, mas eles não são, entra uma lista bem grande, assim, né, de alimentos que eles têm essa promessa no rótulo, que você vê lá a figura da menina magrinha, a silhueta da menina magrinha, por exemplo, a bolachinha da Nesfit, é uma bolachinha que, tipo, né, todo mundo acaba, tipo, vou fazer dieta, o que que eu vou comprar? A pessoa compra um pacote de barrinha de cereal, compra uma Nesfit e compra uma bolachinha salgada, porque bolacha salgada tá tudo bem. Clube social tá top, é isso. Só que daí, no caso ali, às vezes a gente não se atenta, onde entra essa questão da rotulagem, onde as pessoas não têm o hábito de ler o rótulo, né? Por quê? Primeiramente, a questão das letras são pequenas, pessoas idosas nunca vão enxergar o presunto com a letra dourada, minha gente. Não tem condição, não tem condição. Nem eu, com 6 graus de miopia, enxergo aquilo, gente, não dá. Então, no caso ali, a questão de não ter o hábito faz com que você leve o alimento julgando pela capa. Onde, no caso ali da Nesfit, se você for ver, na questão da rotulagem, 5 ingredientes dela são açúcar, onde é açúcar invertido, tem maltodextrina, tem a questão ali de ter açúcar refinado também, tem outros 2 nomes onde, né, são açúcares também, como por exemplo, a polidextrose é uma fibra, mas ela também pode ser utilizada para adoçar, porque a própria dextrose é uma forma, né, de adoçar ali. Então, às vezes, por exemplo, eu vou lá no alimento e diz, é 0 açúcar, mas ou não contém açúcar. E daí, quando você lê, vai ter maltodextrina. Onde você vê ali na bolachinha da Nesfit, ela tem 5 formas da palavra açúcar determinadas no rótulo dela. Mas como a pessoa não tem esse hábito, ela não vai saber. E quando você vai comparar a questão ali nutricional, né, a informação nutricional, eu sempre gosto muito de comentar assim, né, a questão da bolacha, o problema é que 30 gramas dessa bolacha, que é mais ou menos umas 5 unidades, elas apresentam 20 gramas de carboidrato, né? O que é 20 gramas de carboidrato? Vai ser mais ou menos a questão ali de uma batata doce pequena, vai ser mais ou menos umas 3 colheres de arroz, 4, 2 fatias de pão. Então, às vezes a gente, mas eu só comi umas bolachinhas de manhã. Tá, mas tu comeu 5 bolachas, que é a mesma coisa que você ter consumido 2 fatias de pão. O problema do biscoito é que a densidade calórica é muito grande em uma pequena quantidade de produto. E essa questão ali, a gente, mesmo o produto ali da Nesfit tendo o apelo que ele tem, ele ainda continua com essa densidade calórica grande. Então, no caso ali do produto da Nesfit, qual que é o problema? A questão de ter várias vezes a palavra açúcar de uma forma diferente, ter essa densidade calórica grande, ter uma quantidade de ingredientes imensa na lista, e ingredientes que não são tão legais. Então, se a gente for comparar a Nesfit, às vezes, com a bolacha da Jasmine, por exemplo, a da Jasmine, ela não tem açúcar invertido, ela vai ter açúcar mascavo, ela vai ter outro tipo de ela vai ter farinha de trigo integral em maior quantidade do que a questão ali da Nesfit. Então, a gente acaba levando esse alimento porque a gente acha que ele é saudável pelo que eu vi no rótulo, mas não necessariamente. Igual também ali a questão da barrinha de cereal. Tem barrinha de cereal da Nutri, que tu vai ler o rótulo e não tem fibra. Quando você compra uma barrinha de cereal, o que você espera que tenha? Fibra. E aí você encontra fibra? Não, o que é o ingrediente lá? Xarope de glicose, que é açúcar.
Aí a barrinha de cereal, ao invés de ser uma barrinha de cereal, é uma barrinha de açúcar. E daí a pessoa tá levando, comprando 3 barrinhas daquela, pagando, sei lá, 3 e pouco, onde ela podia comprar uma penca de banana. Ela que duraria 3 barrinhas de cereal, minha gente, vamos lá, as pessoas comem uma tarde às vezes. Verdade. E uma Um penca lanche da tarde, 3 barrinhas. e uma penca de banana ali dá pra tu dividir para mais dias. E daí entra onde a gente estava no começo, que a alimentação saudável não é que a questão que ela seja cara, é que você tem que optar. Ou eu compro a banana, ou eu compro a barra de cereal. Não tem como fazer os dois. Então, até a gente estava comentando ali no começo, a questão da granola também é um outro alimento, né? Que acaba que a gente também compra achando que tem esse apelo ali saudável, só que ela também é cheia de açúcar, né? Ela tem outras variedades de açúcar também. A bolachinha da Clube Social também tem açúcar. Então, quando você vai ler no rótulo ali, ela também tem, por isso que ela derrete na boca, ela tem bastante gordura para manter ela crocante. O próprio molho de tomate, né? O próprio molho de tomate que a gente compra, que acha inofensivo, vai lá dar uma olhadinha no rótulo, açúcar, o segundo ingrediente. E aqui vale destacar também, que é até uma dica para o pessoal de casa, sempre ficar atento à lista de ingredientes dos alimentos industrializados. O que precisa evitar? Então, aqueles nomes que você não sabe o que são, esquece. Se você lê para sua avó e ela não sabe o que é, porque não é coisa boa. Exato. Então, assim, tem vários alimentos, os açúcares, por um exemplo, que nem nós estávamos comentando agora. Às vezes não está escrito a palavra açúcar, mas ela tem várias outras formas, né? Maltodextrina, glicose, xarope de não sei o que lá. Então, esses nomes difíceis, inclusive, de pronunciar, deixa de lado. E sempre lembrar que a lista de ingredientes, ela é da forma decrescente. Então, o primeiro item da lista de ingredientes é o que mais tem dentro daquele produto. E assim, né, de forma decrescente. Então, sempre ficar de olho, principalmente em açúcar, em sal, quando eles estão nas primeiras linhas ali dos ingredientes. Sempre ficar alerta com isso. E até tu falou do molho de tomate, também a questão da quantidade de ingredientes, porque depende da marca, tu pega um molho de tomate atrás, tem 20 ingredientes. Tem marca que tu vai olhar atrás, até tem um açúcar ali, mas tem 3 ingredientes. Qual que você vai pegar, né? Isso. E sempre quanto menos ingredientes tiver naquele produto, melhor. Mais saudável é, porque daí não tem adição de esses vários nomes esquisitos aí. Essa questão ali, só para puxar assim, entra a questão muito do iogurte, né? O iogurte, por exemplo, Activia, né? O Activia tem aquele apelo que, ele faz o intestino funcionar porque ele tem probiótico. Mas se você vai ler, o probiótico não é o primeiro ingrediente da lista. O primeiro ingrediente é açúcar ou xarope de glicose, por exemplo. E daí, no caso do Activia, ele tem mais de 10 ingredientes na composição. E a quantidade de probiótico, primeiro que está no fim, né, no final da lista, e a gente nem sabe o quanto de probiótico tem ali dentro. E se eu for comparar, por exemplo, com um iogurte natural, que só tem 2 ingredientes, que é leite e fermento, que é o que normalmente é um iogurte, esse iogurte natural, às vezes, ele vai ter mais propriedades probióticas do que o próprio iogurte da Activia, porque o açúcar contido dentro desse iogurte, ele acaba cortando muito do efeito do que o probiótico iria fazer. Então, a questão do iogurte, a gente pensar, vou dar o iogurte às vezes para criança, ou a questão, vou comer porque ele é saudável, porque a gente tem essa questão de achar isso, né? Só que se a gente vê que tem mais de um ingrediente naquela lista, já é uma coisa que a gente tem que se pensar, né? Então, a questão ali, se eu optar por um iogurte, eu vou optar pelo iogurte natural, que é um iogurte que vai ter uma lista de ingredientes menor, e nomes, leite, fermento. O outro lado Activia já vai ter o açúcar, vai ter o xarope, vai ter o conservante de não sei o quê. Os acidulantes, os corantes, tudo isso. E aqui já dá para entrar mais uma dica legal. No caso do iogurte, né? Compra o iogurte natural, sem sabor, pega a fruta, bate no liquidificador, bota um fiozinho ali de mel, bota uma granolinha mais saudável. Pronto, você tem um lanche da tarde, né? Para completar o café da manhã. Então, é essa ideia que a gente tem que ter dos produtos da comida saudável
e juntar ela e fazer de uma forma gostosa, né? Então, olha que gostoso que fica, né? Juntar um morango natural ali com iogurte, bota um fiozinho de mel, que não tem problema, bota uma granolinha, umas castanhazinhas ali, olha que gostoso, né? Você sabendo ali exatamente o que você tá comendo de verdade, né? Isso, tu tá comendo iogurte com morango, não iogurte de morango. Com corante, não sei o que, não sei o que. Bia, eu acho que uma coisa bem importante que também entra no nosso psicológico, emocional, ainda sobre o supermercado, é não ir no supermercado com fome, né? Nossa, Prejudica muito a qualidade da compra, né? demais. Mercado, ele precisa ter roteiro. Esse negócio de passear no mercado, gente, não tem como dar certo, entendeu? É entrar com a lista com o que você tem que fazer. Você pode dar uma olhada no que veio, pesquisar entre as marcas. Mas assim, se você vai no mercado muito perdida, aquele lugar foi feito para você comprar tudo. Assim, ó, e nem culpa a empresa alimentícia, qualquer coisa do tipo. O trabalho deles é saber vender e o nosso é saber comprar. Ponto, acabou. Eles têm que vender, a gente tem que comprar. Então, cabe muito mais a gente pegar essa responsabilidade e falar assim, não, vou no mercado daqui a pouco, então vou comer aqui um ovinho cozido, vou comer aqui um negocinho aqui, uma fruta e tal, vou esperar um pouco a comida descer, aí eu vou. Se você tá com muita fome, ou tipo assim, sair do trabalho e tudo mais, e tem que passar no mercado porque não tem nada em casa. Programa antes, pensa assim, tipo, tá, o que seria legal comprar? Vou comprar aqui um pacote de macarrão e um molho aqueles molhos de tomate que vem que é tipo, de tomate com 4 queijos junto. Tipo assim, você tá comendo carboidrato com aquela massa que tem mais, sei lá o que, do que tomate, qualquer outra coisa. Então, assim, por que não ir no, tipo assim, tá, então eu vou comprar uma dúzia de ovos, vou comprar um pedaço de carne descongelado, já pra chegar em casa e preparar. Vou comprar aí, talvez, um molho de tomate um pouco mais saudável, comer com outras opções e tudo mais. É um negócio de, tipo assim, ir com o roteiro. Não dá pra ir perdido. Principalmente porque nesse começo de mudança de hábito, mudar exige muito esforço. Sair do que a gente sempre faz exige muito esforço mesmo, assim, físico, de, tipo, cansar. E aí, nesse começo, se você se permite muita flexibilidade, você erra, porque não está consolidado. Então, nesse começo, quanto mais rígido você for com você mesmo, do bom sentido, de, tipo assim, pensar, não, vou seguir a risca, vou seguir a risca. Depois de um tempo, tu consegue flexibilizar com mais facilidade para voltar pro eixo. Se nesse começo tu já vai flexibilizando, você já vai querendo improvisar tudo, você erra, porque você ainda não tá com isso muito firme. E olha que eu pensava que era o contrário, viu? De ir introduzindo aos poucos e tal, mas na verdade não. Quando quiser começar uma alimentação saudável, o ideal é já ir seguindo a risca, então. Isso, seguir a risca no sentido de, tipo assim, não é fazer. Porque daí a gente também entra num ponto que a gente acha que fazer alimentação saudável é restringir muita coisa. E não é. É dosar muito o que você vai comer, quando você vai comer. A questão das exceções que a gente também falou. Todo mundo, aqui em casa vão pedir pizza hoje. E aí eu sentei ali na mesa e falei, não, mas é que hoje eu nem tô com tanta vontade de comer pizza. É saber e ter a liberdade dentro de você mesmo de poder falar isso. Tipo, não, hoje eu não tô com vontade de comer pizza. E aí essa exceção não vale a pena. Porque daí entra nessa questão do saber fazer essas escolhas, saber voltar pro caminho, saber voltar para onde você tava. Porque às vezes a gente acaba caindo nessa, a gente fica assim, não, mas sexta-feira lá em casa todo mundo pede pizza, então não. Então já que eu vou fazer uma refeição livre na semana, eu vou comer a pizza. E você nem queria pizza. E daqui a pouco surgiu tinha um outro negócio lá na segunda-feira, de meio-dia, que você ama, sua comida favorita. E tu falou, não, porque hoje não é dia de refeição livre, então eu não vou pegar isso aqui. Também não é nesse sentido de rigidez, sabe? Então, assim, eu acho importante, nesse primeiro momento, seguir o mais à risca possível essa alimentação saudável, não mega restritiva. Você pode comer sem passar fome. Sentiu fome? Vai lá, come uma fruta, come um negócio. Tipo, não tem problema, sabe? Mas eu acho que nesse começo, quanto mais certinho tu pega, mais fácil você inclui isso muito consolidado na tua rotina.